O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, Deus está sempre presente em nós e tudo que vem dele para nós é presente, é dom, é alegria, é prêmio e tudo que vem dele para nós permanece, não perde o seu valor, não perde a sua força, não perde a sua vitalidade, pois o que vem dele para nós é digno de louvor, é uma prova grande de sua presença em nós, de sua ação em nós. É tão bonita a passagem da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos são presos, mas ao mesmo tempo soltos e saem felizes, alegres da vida, porque estavam sendo castigados por causa de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Olhem que exemplo bonito dos discípulos para todos nós, quando nós estamos no caminho das coisas de Deus, no caminho das coisas, dos ensinamentos de Jesus. Por maiores que sejam os espinhos, por maiores que sejam os obstáculos, por maiores que sejam as fraquezas, as limitações, as quedas, a graça divina não nos falta. A graça divina está sempre presente em nós. E na primeira leitura, o exemplo de Gamaliel, aquele homem que profere aquelas belas palavras, profere aquele belo discurso iluminado, amparado pela força de Deus para todos aqueles que estavam ali e se consideravam também cegos
sem ver nada e apenas pensando em si mesmos. Não a cegueira física, mas aquela cegueira de orgulho, de vaidade, de egoísmo, ou também mesmo de ausência da verdade, ou até mesmo ausência do verdadeiro caminho, da verdadeira direção. O discurso de Gamaliel dá força aos discípulos para testemunharem Jesus Cristo, para anunciarem quem é Jesus e mostrarem também o poder de Jesus e a força e o exemplo que Jesus deixou para todos. Por isso, os apóstolos não tinham medo de anunciar a verdade, não tinham medo de anunciar Jesus Cristo, não tinham medo de anunciar aquele que era a vida verdadeira, a direção verdadeira, o caminho certo para o vencimento das dificuldades, dos obstáculos, o próprio Jesus Cristo. Às vezes a gente tem medo, tem vergonha de anunciar Jesus. Nós ficamos com medo de sermos maltratados, de sermos criticados, de sermos zombados. E os apóstolos nos ensinam isso. E por meio de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, e se somos ou formos perseguidos ou até mesmo criticados, nós temos que ficar felizes. Em momento algum podemos ficar tristes, desanimados, desiludidos. Nós temos que ter a verdadeira alegria de sermos portadores da verdade que ele ensinou e levarmos adiante toda a direção e todo o ensinamento que com tanto carinho ele nos deixou para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. Saibamos anunciar Jesus Cristo, saibamos levar esse Jesus ressuscitado no coração de tantos que ainda não o conhecem. Não tenhamos medo de anunciá-lo, não tenhamos medo de mostrar a todos e para todos quem é Jesus Cristo. E o mais bonito, anunciar o Jesus que está ressuscitado, que está dentro de nós. Esta é a verdadeira alegria, este é o verdadeiro agradecimento que temos e que recebemos de Deus, e que damos a Deus pela vinda do seu Filho, que nos ensinou o verdadeiro caminho da fraternidade, o verdadeiro caminho da vida, o verdadeiro caminho da paz e do amor. Que saiamos daqui hoje, você de sua casa, possamos pensar muito como nós estamos anunciando Jesus, de que maneira nós o estamos anunciando, de que jeito nós estamos pregando Jesus Cristo, com coragem, sem medo, ou nós estamos com preguiça, ou nós estamos com medo, ou nós estamos pensando se podemos ou não fazer este anúncio. O certo seria a decisão certa, a decisão definitiva, por maiores que sejam os obstáculos, por maiores que sejam os problemas, por maiores que sejam os espinhos, por mais cheios de pedras que sejam os caminhos, o nome de Jesus Cristo não pode ser esquecido. O nome de Jesus Cristo deve e tem que ser anunciado por nós, que somos salvos por seu sangue, somos alegres pela sua ressurreição e somos comprometidos com a causa do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.